sua vida. Fiquei impressionado. Quem não conhece Ying Li, por favor, dê uma busca na Ying Li, que vale a pena. Que bonito o teu trabalho, muito legal. Você... valeu, muito obrigada. Boa noite, gente. Eu entrei aqui de fininho, meio perdida. Não, muito legal, muito legal. Olha, bom, a gente vai começar, né? Já estamos aí com 8 minutos de atraso, mas não é atraso isso. Eu só queria comentar, Ing, que pelas normas da Universidade de São Paulo, a gente sempre convida a convidada externa, tá? Para falar primeiro, tá bom? Tudo bem? Bacana. Tá. Não é isso, professor Valdomiro? Depois o querido Valdomiro vai fazer as suas considerações. Aí o Kenji Lucas, e se eu tivesse esse sobrenome, Valdomiro, olha só que lindo. Kenji Lucas Uzumaki Lambert, não é mole, né? Mais interessante, o nome dele é o nome do mangá, né? Verdade. Mangá de terror. Então, olha, Kenji, quantos minutos você quer? 15? Pode ser 15. Então tá bom. Então vamos ouvir teus 15 minutos de fama, depois nós vamos ouvir as considerações da Ing e depois do querido Valdomiro. Depois eu vou pedir para as pessoas saírem da sala, é isso, né? Para nós deliberarmos a sua nota. A gente resolveu o que nós vamos fazer com você, tá bom? Beleza. Então tá, obrigado e pode começar. Opa. Deixa eu colocar aqui. Apareceu para vocês? Sim. Beleza, então começando, eu queria primeiro agradecer você, Dorinho, pela orientação e por estar aqui hoje. Também queria agradecer a banca, Valdomiro e Ying Li, por terem aceitado o convite. E também pelo trabalho de vocês, que é incrível. Eu admiro muito o trabalho de vocês dois, a produção de vocês e a contribuição para o quadrinho nacional. Também queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje para assistir essa banca. Então, começando, falando um pouco, o título do meu trabalho é de Hello Kitty, a Criança Amarela, o quadrinho independente no combate ao racismo asiático. E eu tracei 3 objetivos com esse trabalho, que é para a gente traçar um panorama bacana de toda a história dos quadrinhos em quadrinhos, né? Tentar fazer esse histórico, e depois contando desde o início, das primeiras manifestações, até o quadrinho independente atual, que é produzido no Brasil. Com isso também a gente analisar como é feito a distribuição no ponto de venda, como que é feito a venda desses quadrinhos desde o início até a queda e a falência de várias editoras e livrarias, e também com essa ascendência do financiamento coletivo, né, que está sendo uma potência hoje em dia durante a pandemia. E com isso também traz a problemática do racismo que é praticado contra asiáticos, que ainda mais está ascendendo nessa pandemia, infelizmente, e como a gente pode usar o quadrinho independente, a força de comunicação dele, para a gente discutir esses problemas na sociedade. E eu trago esse tema por 3 motivos também. Primeiro, o tema de quadrinhos, pela importância que eu vejo nesse meio de comunicação, como a gente consegue abordar temas de uma forma muito clara, muito profunda e visual, usando os quadrinhos. E também por um motivo mais pessoal, que eu tenho interesse em publicar meu próprio quadrinho independente atualmente, né? Então eu tenho esse interesse próprio de também publicar meu próprio conteúdo. Tem vários amigos também no meio que são quadrinistas, então eu me interesso muito pelo tema. Agora, financiamento coletivo também, por ver essa ascensão durante a pandemia e por ter vários amigos que conseguiram financiar seus próprios projetos usando financiamento coletivo. E também o caso do racismo contra asiáticos é muito pessoal para mim, por causa dos ataques que minha própria família ou amigos e pessoas asiáticas que eu conheço recebem, e ainda mais isso assentado na pandemia. Então é um tema que é muito latente assim, para mim. Mostrando agora um pouco sobre a base que eu peguei teórica para falar sobre esse trabalho, eu começo com uma base mais de quadrinhos, né, com uma Cecília, Álvaro de Moy e o próprio Valdemiro Vergueira, para ter essa base teórica assim, dos quadrinhos. Eu usei bastante do texto do Moacir Cine, porque ele traz essa perspectiva da vanguarda na arte, né, a vanguarda dos quadrinhos, em uma perspectiva mais política. Ele traz textos do Walter Benjamin, do Marx também, para discutir quadrinhos. Eu achei muito bacana isso. Eu também trago Raquel Vitorello e Renan Ribeiro, que tem uma abordagem que fala mais sobre o quadrinho independente, né? Tem essa abordagem também do quadrinho como político, envolvido na política, né? E também o texto da Gabriela Chimambuco, que ela tem uma produção teórica muito bacana para discutir sobre racismo no Brasil, como que foi criada essa percepção racial do amarelo e do asiático aqui. Então, eu trouxe mais esses textos para a gente discutir. E mostrando rapidamente os capítulos que eu fui abordando no meu trabalho, né, que a gente vai discutir brevemente aqui para depois conseguir ter um debate no final. Então, começando falando um pouco da história dos quadrinhos,
a gente passou por quadrinhos no Brasil, quadrinho independente, e depois relacionando o quadrinho com a política, né? No próprio título do trabalho, eu trago esses 2 trabalhos, fazendo essa brincadeira com o próprio nome, né, que seria o Yellow Kid, esse quadrinho que é considerado por alguns autores como a primeira aparição dos quadrinhos na história, mas eu concordo mais com a abordagem do Valdomiro de dizer que é difícil a gente determinar de fato qual que seria o primeiro quadrinho da história, qual que seria o pioneiro, já que nessa época várias manifestações já eram criadas, vários artistas como Angelo Agostini já criavam quadrinhos nessa época, já faziam tiras cômicas e críticas nessa época, e traçando esse histórico até Criança Amarela, que é esse quadrinho produzido pelo Monge Han, que é um artista que admiro muito, foi publicado em 2017, e tem um trato sobre como é ser asiático no Brasil, que eu acho muito interessante. Então a gente vai fazer esse histórico do que é considerado um dos primeiros quadrinhos da história até o Criança Amarela. E para a gente conseguir discutir quadrinhos, eu tentei fazer uma leve divisão, assim, do que eu consideraria as classificações de distribuição e produção de quadrinhos. São categorias que às vezes acabam se entrelaçando uma na outra, tem casos de artistas que migram entre cada dessas categorias, mas é só uma tentativa básica assim, de conseguir classificar, que seriam os quadrinhos periódicos ou publicados por grandes editoras, grandes estúdios de quadrinho, né? A gente poderia citar nesse exemplo o Maurício de Souza, com Turma da Mônica, que poderia ser considerado um dos maiores quadrinistas do Brasil, ou exemplos de lá fora também, como o Bill Watterson com Calvin Haroldo e Osamu Tezuka, que é considerado o pai do mangá moderno. As graphic novels, ou romance gráfico, né, que teriam esse exemplo, que seria um exemplo mais extenso do quadrinho, um livro, que teria uma classificação diferente, às vezes, do quadrinho periódico, e seriam distribuídos e produzidos por editoras, tendo encomenda, ou às vezes os artistas são convidados para produzir esses graphic novels. Essa terceira categoria de quadrinhos independentes, que seria uma categoria em que o próprio artista ficaria responsável pela produção, pela criação e distribuição dessa peça gráfica, desse quadrinho. Então, às vezes, a gente pode considerar que nessa categoria o artista teria mais liberdade de expressão, tem mais liberdade de criação, né, para publicar esse seu quadrinho. E eu coloco os webcomics numa categoria separada, porque acredito que é uma revolução assim, nos quadrinhos, né, a força que os webcomics têm e a liberdade também que o artista que publica essa webcomics aí não precisa de nenhum financiamento, não precisa de nenhum gasto, a não ser sua própria mão de obra para publicar esse conteúdo, né? Eles usariam só as redes sociais como essa mídia. E voltando um pouco para essa primeira categoria que eu falei dos quadrinhos periódicos, né, de grandes estúdios, voltando um pouco falando sobre Maurício de Souza, apesar do grande impacto, 50 anos publicando quadrinhos e gibis no Brasil, a gente levanta algumas problematizações, né? Porque a Turma da Mônica, que era para representar toda a infância brasileira, tem vários problemas de não ter tanta presença de personagens racializados. Então, a gente vê que só recentemente foi introduzida a personagem da Milena, né, que é a primeira personagem preta mulher da história do Turma da Mônica, e também personagens racializados, como asiáticos, como Chikara Ikei, que são introduzidos pontualmente, né, que são esses personagens que foram introduzidos no centenário da migração japonesa e depois não são mais utilizados. Então, a gente vê que falta essa utilização de personagens racializados, diversos e de outras sexualidades também. Enquanto se a gente observa o segmento independente, a gente vê uma força nesse conteúdo mais diversificado, né, de mostrar mais diversidade. E eu trago o exemplo do Arlindo, esse quadrinho feito pelo Ilustralu, que é um quadrinho super bacana, que está fazendo super sucesso hoje em dia nas livrarias do Brasil inteiro, que é essa história que traz sobre questões de LGBTQIA+, sobre a família, sobre relações muito importantes assim, para o jovem brasileiro, e que às vezes a gente sente falta desse conteúdo sendo divulgado em grandes produções, como a de Maurício de Souza. Então, a gente vê essa potência de colocar personagens sexualizados e diferentes sexualidades nos quadrinhos independentes, né? E agora, falando um pouco sobre a crise das livrarias e a força do financiamento coletivo, a gente viu durante a pandemia, principalmente, a força do financiamento coletivo, que mesmo numa época de crise financeira, que a gente vê que está muito complicada a situação no país, a gente vê a força do financiamento coletivo. Por exemplo, esse projeto que eu coloco de exemplo do Nerdcast RPG, da empresa Jovem Nerd, obteve o maior financiamento coletivo da América Latina na história,
Isso foi feito durante a pandemia, foi feito ano passado, que ele coletou 8,5 milhões de reais só no financiamento coletivo, né? Então você vê a potência e quantas pessoas estão dispostas a gastar seu dinheiro para colocar um projeto na rua que eles acreditam. Eu trago também esse exemplo mais voltado para os quadrinhos, da Caquete Briga, do artista Silvio João, que foi um quadrinho que começou com uma webcomic, assim como o Arlindo, eu esqueci de falar, que também começou com uma webcomic e depois foi publicado por uma editora. Esse quadrinho Caquete Briga também começou na internet, e depois, pela potência da base de fãs que ele adquiriu na internet, ele conseguiu colocar um projeto no financiamento coletivo, e depois foi divulgado e conseguiu uma versão física. Então, a gente vê nesse caso, com o Walter Benjamin propôs, né, falando sobre os objetos de fetiche, que esse quadrinho, abandona a sua função apenas de comunicar e volta a ter essa perspectiva de fetiche, né, um objeto a se ter pelo seu significado. E agora, abordando essa problematização que eu trago, já que a gente conseguiu chegar para observar a potência do financiamento coletivo do crédito independente, eu trago essa problematização. No trabalho, eu abordei a origem, né, do preconceito com asiáticos, do racismo com asiáticos, que acontece no Brasil e lá fora também. Eu trago aqui 3 cartazes, 3 figuras que a gente consegue observar como era a figura do asiático, que sempre foi retratado na mídia e às vezes sobrevive até hoje em algumas representações, né? Esse primeiro cartaz, remontando da época do imperialismo, a gente vê vários países sendo representados, repartindo a China, e a gente vê a figura do chinês ali, de um jeito meio animalesco, com a pele mais amarelada, com os olhos afundados e esses dentes, né, muito ressaltados. E a gente vê a herança disso em outras propagandas, como essa segunda propaganda que foi divulgada na Segunda Guerra Mundial, para criticar os japoneses e fazer troço dos japoneses, a gente vê também essa herança nesses traços, né, que a gente vê os dentes postados para frente, os olhos, isso também herdado nessa animação da Warner Bros., que era uma campanha anti-nipônica também, usando os mesmos traços. E agora, voltando um pouco para a pandemia, a situação tão atual, a gente vê o número de fake news divulgados para colocar a culpa na China como o grande causador do coronavírus, né, como se fosse a culpa do país, uma grande conspiração. E você vê vários representantes internacionais, como o ex-presidente Trump e o próprio Bolsonaro, se referindo ao vírus como vírus chinês, e colocando toda a culpa da pandemia na China, né? E isso só causou uma série de ataques à comunidade asiática. A gente vê esse ataque que aconteceu em Atlanta recentemente, que 6 pessoas asiáticas morreram num ataque de um terrorista. E você vê essas mini violências acontecendo também no Brasil, né, em situações xenofóbicas ocorrendo diariamente. E até eu coloquei aquela charge ali por último, que é da bandeira da China, que foi publicada no jornal dinamarquês, também com a figura do coronavírus sendo colocada na bandeira. Eu trago também um caso da semana passada, que foi quando começaram a divulgar o aumento dos casos do Omicron, né, a variante do coronavírus, e começaram a divulgar que o causador disso seria a África do Sul, sendo que no caso seria a Dinamarca também. E aí tem essa charge que foi divulgada num jornal lá de fora também, colocando a figura da pessoa preta ali como exportadora do vírus. Então você vê novamente como os países são usados, países racializados, né, são usados como esses tokens por outros países do primeiro mundo para colocar como a culpa de uma doença. E agora abordando um pouco sobre o quadrinho experimental, o quadrinho independente, como a gente pode usar ele para divulgar sobre esses assuntos, sobre esses discursos. Eu coloco primeiro uma frase da Raquel Vitorello, que eu sei bastante no meu texto, que ela fala: como protestar quando não se pode chegar à praça, ou quando não há praça. Essa frase me impactou bastante quando eu li o trabalho dela sobre quadrinhos, porque a gente em pandemia, a gente não consegue sair de casa para protestar realmente, né? A gente está muito impossibilitado de sair de casa. E eu vejo nos quadrinhos essa força para a gente conseguir comunicar esses problemas, para a gente conseguir colocar esse discurso. Eu trago o primeiro trabalho desse artista sino-americano chamado Jane Wang, que ele tem um trabalho muito bacana de quadrinhos, né? Ele publicou esse quadrinho chinês-americano em 2006, que ele traz todas essas características que eu fui citando lá atrás, de como o asiático é representado na mídia, para fazer essa crítica, né, para mostrar como o asiático é enxergado assim, no dia a dia. E aí ele coloca várias dessas características em cima do asiático. E também ele traz uma outra perspectiva de como os próprios asiáticos interpretam sua própria etnia, né?
Então, ele traz tanto essa visão de fora, de pessoas brancas interpretando o asiático, e como a visão deles sobre a gente, e também sobre como a gente trata nossos próprios iguais. Então, é um quadrinho muito bacana, muito potente, que ele publicou em 2006, e recentemente foi divulgado que vai ser uma série na Disney+. Então, é legal reparar como esse assunto está voltando à tona e está adquirindo potência, né? E esse próprio cartunista, durante a pandemia, durante os ataques que você tem em Atlanta, ele publicou essa tirinha na própria rede social, colocando como esse personagem, falando, né, como nós asiáticos somos humanos, como a gente não é para ser lembrado só pelos nossos serviços, a gente não é alguma coisa que você lembra quando o seu computador quebra. Então, ele faz essa crítica super bacana na própria rede social dele, em forma de quadrinhos, e teve um puta buzz na internet, então foi muito bacana essa abordagem dele. Eu trago também o trabalho da Ying Lee. Entre todos os trabalhos dela que são muito bacanas, eu escolhi trazer o Corte de Cabelo, essa zine que ela publicou em 2018, porque era uma crítica às fake news que eram divulgadas sobre a Coreia do Norte, né, sobre o líder supremo da Coreia do Norte, que são muito repletas de fake news, que as pessoas falavam que lá só era permitido você rir por um dia no ano, que lá você só podia ter 28 tipos de corte de cabelo. Então, essas fake news são todas criticadas, né, no trabalho da Ying Lee. Então, muito bacana essa abordagem que ela traz em forma de quadrinhos. E agora eu também trago o quadrinho do Monge Han, que eu citei no começo, mas para a gente fechar agora com o quadrinho dele. É um quadrinho que foi muito importante para mim descobrir como asiático. Ele foi divulgado em 2017 e ele traz toda essa perspectiva de como os nossos descendentes chegaram refugiados de guerra no Brasil, né? E como a gente foi construindo nossa própria nacionalidade, porque a gente é enxergado como asiáticos aqui no Brasil, sendo que a gente é brasileiro. Então ele vai construindo toda essa perspectiva, né? Como a gente é enxergado no Brasil, dessas mini violências que a gente vai sofrendo durante a vida. Então ele traz uma reflexão muito bacana que me fez refletir muito, e eu acredito que muitos asiáticos brasileiros também. E com esse trabalho, eu quis muito criar essa ponte, né, para as pessoas poderem falar mais sobre suas vivências, sobre outros artistas independentes conseguirem publicar quadrinhos que mostram suas próprias etnias. Eu falei bastante sobre asiáticos amarelos, mas também tem os asiáticos marrons, tem a população preta também. Então, eu quis abrir essa ponte para mais quadrinhos divulgarem sobre as suas próprias vivências, para terem outras crianças amarelas sendo escritas sobre outras perspectivas. Tipo, o Monge Han tem essa perspectiva de um jovem descendente de coreanos, mas também tem várias outras etnias amarelas que precisam ter suas histórias contadas. Eu quis também trazer a potência do financiamento coletivo, né? Como a gente consegue financiar nossos próprios projetos sem a dependência de uma grande editora. Então, mostrar a potência desse mercado e também a importância da representatividade nos quadrinhos, né? Eu vejo que tem um esforço da Turma da Mônica, da Maurício de Souza, de trazer mais essa representatividade. A gente teve até a notícia recentemente que teria um quadrinho com personagem gay no futuro, mas a gente ainda sente falta dessa representatividade nos quadrinhos, né? Eu até usei um texto bacana do Nobu Shinen, que foi orientando o Valdomiro, que ele fala sobre o negro nos quadrinhos, né? A representação do negro nos quadrinhos. Então, eu acho muito bacana essas iniciativas para a gente conseguir refletir sobre a representatividade na nossa área. E eu trago aqui, por último, uma frase que eu achei bacana do Monsicine, né? Que os quadrinhos em si, como organismo vivo e atuante, já são vanguarda se encarados dentro da perspectiva feroz do consumo. Então, o quadrinho já tem essa perspectiva, né? Já tem essa característica de vanguarda, por trazer esses questionamentos e ter essa possibilidade de discussão. É isso. Muito legal, Kenji. Muito obrigado. Legal a apresentação. O cuidado gráfico com a apresentação. Meio óbvio, meio claro. Você é muito bom. Não espalha, tá? Mas você é bom. Ying Lee, por favor, as suas observações. Tá bom, eu vou começar então. Lógico. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de Kenji, por compor a banca do TCC dele. Fico muito feliz, eu me sinto honrada de estar fazendo parte dessa trajetória, que eu acompanho há muito tempo, admiro,
bastante, assim, seja quanto quadrinista, como também asiático brasileira. Eu sei bem quanto ainda carecem pesquisas no que tange a temática dos quadrinhos, ainda mais quadrinhos com esse recorte étnico-racial. Eu diria até mesmo que pode ser uma pesquisa até inédita no país, né, mesmo. Eu acho que eu já tive vislumbre da dissertação do Takashi Matsuda, que inclusive eu pude colaborar como entrevistada. Ele aborda a produção artística asiático-brasileira, contudo, ele se propõe exercer um olhar mais geral sobre linguagens artísticas abordadas, sobre o design, enquanto o do Kenji possui esse recorte específico da linguagem do quadrinho. Então, é incrível ver trabalhos assim surgindo, porque na minha experiência de graduação da EBA, eu FMG, sou graduada em artes visuais, eu me deparava com uma seção minúscula de arte asiática. Tinha só uma prateleira na biblioteca que tinha um livro de outros cursos também do prédio, como dança, teatro, cinema, animação, não só artes visuais, e ainda sendo muito pouco livro. Então, isso me levou a buscar outros caminhos, tentando penetrar como uma água, buscando saída em meio das pedras, e aproveitando-se de brechas para poder fluir. Então, eu imagino como deve ter sido desafiador para o Kenji conseguir buscar essas referências. No meu percurso, pelo menos, não sei se foi assim contigo, mas eu fiz uma pesquisa bem independente no meu curso, e eu, inclusive, trazia para os meus professores as minhas próprias referências, sendo que algumas eles sequer tinham conhecimento prévio. E nem eram coisas, tipo, muito obscuras, tipo o Takashi Murakami, o movimento Superflat, que chegou até mesmo a expor no Tomiotaki, uns anos atrás. Então, é muito sintomático como universidades nesse pauta com embasamento totalmente centrado em autores e produções euro-estadunidenses. E no que diz respeito ao quadrinho também, felizmente é uma linguagem que ainda é muito esnobada, né, pelos acadêmicos, só com essa escassez de pesquisadores que lidam com essa temática, que é irônico, dada a importância das histórias dos quadrinhos, seja um impacto cultural inegável, tanto no Brasil quanto no redor de todo o globo. Então, portanto, Kenji, já abro minha fala parabenizando você pela sua coragem e audácia de se propor a abordar tais temáticas. Então, eu fiz umas marcações. Eu gostaria de ter algumas considerações sobre elas. Eu vou comentar de acordo com a ordem do sumário. Eu já aviso que talvez eu possa render bastante, então, se eu estiver extrapolando, por favor, me informe, não hesite em me avisar. E, enfim, vamos lá. Na página 17, que é o primeiro capítulo, chamado Histórias em Quadrinhos, eu acho muito interessante perceber o deslanche dos quadrinhos do Ocidente, e como esse deslanche acaba coincidindo com as novas políticas após a crise de 1929 dos Estados Unidos, e posteriormente torna-se um forte instrumento de propaganda de guerra, seja durante a Segunda Guerra Mundial, como também seus desdobramentos durante a Guerra Fria. Então, o poder cultural dos quadrinhos de reforçar o American Dream, carregando consigo o ethos nacionalista americano, é inegável. E aí, no subcapítulo 2.1, Quadrinhos do Brasil, na página 19, o Kenji começa a abordar a recepção brasileira dos quadrinhos, que é recebida inicialmente com bastante estranhamento e sensacionalismo. Isso me rendeu a recepção do boom dos mangás, que começaram a ser traduzidos e publicados no Brasil, em meados dos anos 90, 2000, veio nos anos 80, mas começou a ter esse boom mesmo expressivo nessa época, apelando para fundamentos religiosos que se empenhavam a banir e terminar expressões tidas como invasoras nessa cultura local. E a gente, que cresceu nos anos 90, esse ano de 95, tivemos um vislumbre bem próximo disso, enquanto crianças consumidoras que ou tinham pais que tentavam frear o nosso consumo desses produtos culturais, não foi o meu caso, mas pais, colegas, amigos, até mesmo professores, coordenadores de escolas tentavam censurar isso. Então, eu acabo interpretando isto como outro lado da faca de dois gumes do que a gente chama de orientalismo. Enquanto um desses lados é a da fetichização, o outro seria o estranhamento e a repulsa pelo outro. E aí, na página seguinte, o Kenji traz os desafios iniciais sobre a estratégia de disseminação dos quadrinhos estadunidenses, que já contava com todo aparato, indústrias próprias dos quadrinhos, assim. E aí, tipo, já tinha todo um aparato, toda uma estrutura, enquanto aqui no Brasil ainda não contava com esse modelo tão amplo, tão potente. Então, isso diz muito sobre o poder do kit, que ultrapassa facilmente fronteiras geográficas nacionais e se sobrepõe sobre culturas locais, por conta dessas desigualdades extremas, onde percebemos algumas de suas raízes sendo justamente as cadeias de produção que você aborda. Então, eu gosto muito desse seu trecho, localizado no último parágrafo da página 20, que eu vou dar uma lida nele aqui. Afinal de contas, o quadrinho, assim como a televisão, o cinema, a animação, faz parte de um enorme mercado de massa com ramificações mundiais. Os Estados Unidos, conhecidos por exercer seu poderio econômico e social sobre países latino-americanos, não deixariam de fora essa grande forma de comunicação de massa que são os cómics. E até hoje tem quem esnobe, né, a potência da linguagem dos quadrinhos. Como eu mencionei anteriormente, a gente tem essa resistência acadêmica,
de abordar essas temáticas deriva de cultura de massas, contudo, eu acho isso uma tremenda ignorância. É justamente através do que a gente tem como cultura pop, podemos analisar claramente o retrato da sociedade atual, de um inconsciente coletivo, a forma como ela se modula e modela estilos de vida, ideologias, é capaz até mesmo de reforçar papéis na guerra. Ela se torna um instrumento de comunicação muito significativo para alcançar e manter a soberania nacional. Então, os quadrinhos certamente estão inclusos nisso. Então, se a gente olhar para a figura 5, da página 21, até separei ela aqui, da página 21, não da página 21, não, página 24. Essa aqui, não sei se dá para vocês verem, do Superman, tem essa questão assim, muito forte das caricaturas racistas, inclusive Kenji vai e aborda isso, retoma isso depois. E eu percebo que, tipo, tem muito isso, assim, parece muito, se a gente for notar, assim, remete muito àquelas charges da Torta Cineja, que eu pensei nela, assim, quando eu vi isso, da repartição da China no final do século XIX, que são totalmente recurso narrativo que não somente é propaganda, mas também reforça preceitos orientalistas, onde o Ocidente define e molda que um outro. E seus similares, tal como Hitler, sempre são caricaturados na riqueza de detalhes. Apesar de exagerarem nos traços, ainda sai uma coisa fiel, sabe? Você consegue identificar. Agora, quando se trata de qualquer outro indivíduo que fuja dessa faixa hegemônica branca, ele se torna um estereótipo ambulante. E essas caricaturas do imperador Showa, que, abrindo parênteses, eu abomino completamente por ser um genocida imperialista, mas isso aqui sequer parece com o Showa. Assim. O asiático ele se torna esse personagem ambulante, nesse processo deshumanizante orientalista. Então, eu gosto sempre de mencionar essa discrepância em como os mangás e as comics, a produção japonesa e estadunidense, em como elas lidam com a temática, por exemplo, da radioatividade. Enquanto temos, de um lado, os super-heróis que, ao terem contato com a radioatividade, com os superpoderes, do outro, no Japão, elas geram monstros, tal como a obra cinematográfica de Godzilla, ou até mesmo escancar a tragédia das bombas nucleares, como vemos no Game, Pés Descalços, como um mangá bem famoso. Então, enfim... Chegando ao capítulo 2.2, subcapítulo 2.2, o quadrinho dependente e experimental, isso é tema... Apesar de eu ter gostado muito das colocações do Kenji sobre a representatividade da Turma da Mônica, as estratégias de mercado e visões políticas do Bill Watterson e mangaka Osamu Tezuka, que vai da página 30 a 35, eu acredito que poderia ter tido uma divisão mais definida, que eu achei que ficou um pouco perdida, já que inicialmente, Kenji, você se propôs a abordar os diferentes formatos e características da HQs dependendo de editoriais. E, contudo, isso poderia ser facilmente solucionado se você realocasse essa discussão, que é riquíssima, no outro subcapítulo que vem em seguida, que é chamado Quadrinho Política. Você propõe justamente analisar questões sociopolíticas, tanto que logo no início desse capítulo, você retoma a mesma discussão levantada de Watterson e Tezuka, onde seria justamente, eu acho que o local ideal para você iniciar essa discussão. Mas eu gosto muito da forma como você traz esse ponto crítico sobre a suposta neutralidade política presente na Turma da Mônica. A gente sabe bem que não existe neutralidade verdadeira nesse sentido. Não escolher se posicionar já é um posicionamento per si. Então, eu apreciei bastante como você colocou as definições de modelos de publicação nacional, se estimam bastante o modelo estadunidense. Então, é realmente muito tênue, complexa essa linha, né, que separa o independente do editorial, até porque a gente que se propõe a trabalhar com quadrinhos, a gente sabe bem que as coisas não são tão delimitadas como parecem ser, né. E aí no subcapítulo, que é o da política do quadrinho, você menciona o trabalho do Crumb, Robert Crumb, e de fato, é inegável o pioneirismo dele, a importância do cenário de quadrinhos políticos, mas realmente seu trabalho é um retrato de sua época, e desse lugar de fala enquanto homem branco, cis, heterossexual, estadunidense, é importante observar nossos colegas de trabalho consumindo essas referências sem essa filtragem. Então, eu aprecio muito o fato de você ter explicitado essas problemáticas contidas das representações racistas e misóginas do plano. E aí, no terceiro capítulo, eu achei interessantíssima a maneira como você trouxe o sistema de financiamento de coletivos como alternativa, seja como mercado independente editorial, e ainda mais é preocupante, né? Cada vez mais a gente vê livrarias, editoras sendo fechadas, fechando suas portas, então isso diz muito, né, sobre o projeto de governo, que infelizmente estamos imersos. No quarto capítulo, você contextualiza o preconceito, o racismo anti-asiático. Eu gosto muito de trazer nessas discussões as falas de Suzano Jardim,
sei se você conhece, mas ela é uma pesquisadora, assim, que teve um curso chamado Educação Antirracista para o Senac SP. Inclusive, ele é disponibilizado de forma gratuita, ele é aberto, assim, na plataforma, eu recomendo para todo mundo, assim, todos que estiverem aqui, caso não tenham visto ainda. E eu vou parafrasear alguns conceitos trazidos por Suzane, esse curso, pontuando essas dinâmicas raciais que a gente tem aqui no Brasil. Tem o que a gente chama aqui de hierarquia racial, que é utilizada justamente para justificar a colonização dos povos originários e a escravidão negra. Embora Suzane não tenha abordado asiáticos, marrons e amarelos, essas hierarquias elas são construídas de acordo com a história e construção de cada povo. Diferente da hierarquia racial dos Estados Unidos, onde tem aquela regra, né, o drop hole, em que você, tipo, se você tem um parentesco racializado, já pode ser considerado uma person of color, people of color. Então já temos aqui uma leitura racial fenotípica, aqui no Brasil, onde brancos estão em poder superiores e pretos como inferiores. Nossa discussão antirracial, no recorte asiático brasileiro, mais precisamente amarelo, ainda é muito recente. É uma coisa que está sendo construída coletivamente por pessoas do nosso convívio social, e isso é uma coisa tão próxima que você se sente parte disso, e de fato a gente somos mesmo, assim. Então, é por isso que eu fico tão feliz de ver pesquisas assim surgindo, porque é como colher os frutos de todas essas movimentações e discussões para criarmos nossas próprias referências dentro do contexto brasileiro. E no meu posicionamento pessoal, eu procuro sempre ter muito cuidado na hora de abordar essas temáticas, justamente por compreender que amarelos, no contexto de hierarquização racial no Brasil, eles eram parte desse processo de embranquecimento do país, como você mesmo mencionou na página 61. Assim. Eu gostei bastante da maneira como você contextualiza o leitor nessas movimentações de grupos de Facebook também, assim, que foi muito importante para essas discussões que a gente tem hoje em dia, né? Enfim. No último capítulo, eu já conhecia a maioria dos trabalhos citados, então nem vou me alongar muito nos comentários sobre isso, mas eu admiro imensamente todos os artistas que você trouxe e eu fico muito agradecida por ser citada no meio deles. E, novamente, eu agradeço por ter me convidado e foi um prazer imenso ter tido a oportunidade de ler em primeira mão esse TCC e fazer parte da banca. Meus parabéns pelo seu trabalho, eu achei bem claro, coerente no que você se propôs, eu acredito que vai ser uma referência muito positiva para as próximas pessoas que optarem por abordar essas temáticas. Inclusive, eu apoio super minha publicação, como diz normalmente o CTCC, você fazer uma publicação impressa, justamente para acessibilizar mais ainda a sua pesquisa e alcançar o público maior. Isso seria de uma grande importância, eu creio que teria um potencial ótimo para isso. Então, você pode contar comigo se você quiser fazer isso acontecer. E aí, eu não sei qual que é a dinâmica, se, tipo, vai ter réplica, geralmente das bancas que eu acompanhava, assim, né, na EBA, da UFMG, tinha réplica, então se a gente tem direito de réplica. Enfim. Oi, Ing. Não, pode sim, agradeço demais as suas colocações. O Kendi fica à vontade agora. Agora vocês podem ficar à vontade, que a gente fica à vontade, se quiser fazer uma réplica, algum comentário. Lógico. Mas é isso, eu finalizo aqui. Kendi, fica à vontade para falar o que você quiser para Ing. Beleza. Primeiro, agradeço demais pelas todas as colocações também, e eu concordo demais com o que você falou. Inclusive, os pontos que você trouxe sobre colocar, talvez, no capítulo de política, tirar daquela parte ali, também eu super concordo. Que eu tive muito esse desafio durante o trabalho, né? Porque eu fui começando a escrever sobre isso, e aí o assunto se alongava, né? Eu queria falar sobre o Mani de Souza, eu queria falar sobre o Osamu Tezuka, e aí o negócio ia colando, e depois eu tinha que voltar para o assunto anterior, né? Então, eu tive muita dificuldade para realmente separar e conseguir colocar no capítulo certo. E eu também fiquei muito apreensivo também, e tentando achar muitos autores asiáticos brasileiros e também asiáticos no Brasil para discutir sobre esse assunto de racismo, né? Porque realmente é difícil de encontrar esses conteúdos, às vezes aqui eu fui encontrar durante o trabalho, às vezes eu vi alguma coisa no Twitter, alguma pessoa discutindo também na nossa comunidade sobre esse assunto, mas acho que foi muito engrandecedor ter feito esse trabalho para conseguir me aprofundar mais sobre esse assunto, né? Eu tentava fazer uns recortes mais sobre asiáticos marrons também, só que era difícil também de encontrar esses textos, mas eu fui encontrando depois pelo caminho, e também consegui balancear, né, sobre abordar sobre a participação do asiático amarelo no racismo antinegro também, consegui abordar essa questão e também balancear com o trabalho, né, porque senão ia ficar muito, muito longo também, então tive essa dificuldade de conseguir abordar todos os assuntos junto, então super agradeço as colocações, concordo com tudo, e obrigado de novo. Muito bom, muito bom. Ing, obrigado pelas tuas considerações. O que vai acontecer é que você vai ser chamada fatalmente para outras bancas, tá bom? Suas colocações foram ótimas. Muito legal. Obrigada. Tá, legal. Professor Valdomiro, por favor, as suas observações.
Estão me ouvindo? Opa! Aqui, agora. Eu achava que era interessante que, se você pudesse tirar sua apresentação, a gente fica maior na tela, que eu quase não te enxergo. Eu estou com 65 anos da minha vida, que era antigamente. Eu ia pedir para ele isso aí, esqueci. Boa. Agora te enxergo um pouco melhor, né? Então, um prazer estar aqui. Gosto muito sempre de participar das bancas dos alunos do Dorinho, que sempre são muito instigantes, sempre bem elaboradas, e você não foge à regra. Gostei muito do trabalho, gostei muito do tema, gostei muito da sua abordagem, da forma como escreveu. Está muito bem escrito, quase não tem erros de digitação, uma coisinha ou outra, eu vou até te falar, mas depois uma hora você corrige. Mas, de resto, está tudo certinho. Gostei do título, né? E achei muito, até, o título uma coisa bem até irônico, né? Você fala de Yellow Kid a Menino Amarelo. Né? E é interessante, e o seu trabalho é exatamente a questão da discriminação dos orientais, né? Nos quadrinhos. Né? E o Yellow Kid foi criado exatamente para incorporar os orientais na sociedade norte-americana. Né? Quando o Pulitzer lá e o Hearst criam os quadrinhos no início do século, eles estão pensando em incorporar todas aquelas camadas de imigrantes que chegavam nos Estados Unidos. O Yellow Kid foi especialmente voltado para o migrante chinês. Né? Então, tentar fazer com que os migrantes chineses que não tinham acesso ao idioma, através da imagem, da figura desenhada, da história sequencial, pudessem se incorporar à sociedade norte-americana. Veja que o paradoxo, né? O que fica do Yellow Kid, que era um quadrinho para fazer com que os imigrantes chineses se incorporassem à sociedade norte-americana, e você vai pegar e daí discutir exatamente essa discriminação que os quadrinhos vão possibilitar muitas vezes. Né? Acho que foi muito interessante essa jogada que você fez com o título. O centro do seu trabalho, acho que são duas coisas que você discute, né? Que eu não vou entrar em detalhezinho, mas basicamente o quadrinho, a questão do quadrinho mainstream e o quadrinho independente, e você fica brigando com o quadrinho independente durante o trabalho inteiro, né? O que é independente, o que é mainstream, será que a palavra independente está correta? Se alguém que publica por sua conta, quando ele é contratado por uma editora, ele perdeu sua independência, né? E como é que fica? Quem que é independente? O Maurício é independente? Quando ele publica tem lá todo um grupo trabalhando para ele é independente? Ou quando ele faz o Maurício de Souza, aqueles álbuns maiores que ele cede, esse artista que trabalha para ele, que desenha esses álbuns, ele é independente? Não sei. Será que a palavra independente é a melhor? Eu até hoje não tenho. Você, inclusive, até me dá em algum momento você fala, eu vou falar de 3 possibilidades de produção de quadrinhos. Você fala o quadrinho mainstream, o quadrinho, a graphic novel, o quadrinho independente. Daí eu pensei, agora ele vai jogar a quarta. Eu vou até sugerir uma quarta. Daí você chega com o quadrinho na web, que não é uma nova alternativa, é um espaço de produção de quadrinhos, que trouxe uma grande possibilidade de liberdade para o artista. Qualquer pessoa, você menciona isso, qualquer pessoa pode publicar na internet sem qualquer controle. Tanto coisas boas como coisas más. Eu até fico me surpreendido como apenas os quadrinhos de esquerda são destacados. E por que a direita até hoje não aproveitou esse espaço também para desenvolver as suas teses, para tentar convencer? Eu não conheço. Bem, também porque eu não acompanho, mas eu tenho visto muito mais destaque nessas produções, né? E daí você vai eleger o autofinanciamento como o grande salvador da pátria. Enfim, que o desenhista, o autor de quadrinhos, pode, daí, ele mesmo bancar o seu quadrinho e publicar impresso. E daí é sempre um contrassenso. Quer dizer, se ele tem liberdade para publicar na internet e fazer aquilo que ele quer, por que ele quer publicar em impresso? Para que vai passar por isso? Qual é, eu fiquei pensando, qual é esse fascínio do impresso? Por que só, se é uma questão de ficar conhecido, ter o seu trabalho conhecido, por que não ficar apenas na internet, no virtual?
Por que precisa ir para o impresso? Por que esse fascínio do impresso? Então, é uma questão que eu fico me perguntando a que ela se deve, né? E daí você vai apresentar vários dados aí, defendendo financiamento coletivo, Catarse e todas essas outras coisas aí. Eu confesso que tenho as minhas dúvidas a respeito disso. Eu comparo, penso muito no financiamento coletivo com aquela época que nos Estados Unidos se deixaram de publicar os quadrinhos por consignação, quando se criaram as comic shop, recebi que passavam entre os compradores. Os compradores faziam, os prováveis leitores, né, compradores, faziam as suas encomendas e a editora publicava somente aquele material que tinha certeza que vendia, e não vendia mais por consignação, quer dizer, que não distribuía para todo mundo, depois recebia de volta aquilo que não vendeu. Naquela época, essa pareceu a solução miraculosa para a sobrevivência dos quadrinhos nos Estados Unidos. Foram criadas mais de 15 mil comic shops nos Estados Unidos nessa época. E todo mundo agora é o caminho, a salvação para o meio. Só que depois você viu que, na realidade, essas comic shops, elas acabavam colocando o leitor de quadrinhos num mundo à parte. Nessas comic shops só iam aqueles que já eram leitores. Então, a renovação de leitores existia muito pouco, né? E ela deixava de acontecer. Quem ia nessas comic shops era o nerd, o leitor fanático, o colecionador e tudo mais, né? E daí, aos poucos, as comic shops começaram a diminuir. E hoje deve existir talvez um 10% do número de comic shops que existiu no seu auge naquela época, né? Então, muitas delas fecharam, porque não foram para frente, porque foi um tiro no pé. E, às vezes, eu me pergunto se o autofinanciamento também não vai ser isso, né? Não caminha. Eu sinto, sei lá, eu até concordo com o que você fala, o autor consegue, ele junta, principalmente aquele autor que já tem uma familiaridade na internet, já é conhecido na internet, ou aquele que é mais popular, esse consegue rapidamente. Mas aquele autor que nunca publicou na internet, está chegando agora, ele tem muito mais dificuldade, ele tem muito menos gente que gosta dele, né? Então, se você tem um autor que, como até cita o Cafage, que tem não sei quantos milhões de leitores na internet, ele faz uma proposta, um projeto para o Catarse, num instante ele consegue o que ele deseja, porque ele já tem os seus aficionados, ou seja, ele já é popular. Então, o Catarse, na realidade, de uma maneira geral, pode dizer que ele ajuda mais quem já tem mais. É bem lei Mateus, quem muito tem, muito recebe, né? Uma coisa mais ou menos parecida. Então, quem muito tem, recebe mais do que aqueles que não têm nada. Então, eu iria um pouco... Eu não tenho esse seu otimismo em relação ao financiamento coletivo, principalmente que eu vejo que no Brasil, daí é uma questão, talvez se você pudesse comentar um pouquinho, as editoras estão se aproveitando. Acho que é uma deturpação do espírito do financiamento coletivo. As editoras estão se aproveitando do financiamento coletivo para lançar materiais. Então, eu fico pensando, mas não faz parte de uma editora? Eu que trabalhei e dou aula na editoração há mais de 20 anos, né? Mas não faz parte da editora, como empresa, arriscar o seu capital no financiamento de novos autores, no lançamento de novos autores. Se ela vai utilizar o financiamento coletivo, ela não está arriscando nada. Ela está também utilizando. Então, eu acho que é uma deturpação. Fico muito desconfiado dessa utilização. Por isso, eu não tenho esse mesmo otimismo que você tem, né? Eu acho que realmente trouxe alguns benefícios, mas não sei se isso não está com os dias contados. Talvez um outro modelo apareça aí. E agora, que o quadrinho, que o ambiente, né? Que esse ambiente novo de quadrinho virtual, de produção, de autofinanciamento, permitiu que muita gente publicasse, e no modelo de quadrinho independente e no modelo de obra única,
que é a graphic novel, isso é verdade, acho que você tem toda a razão. Eu lembro que há uns 20 anos atrás eu escrevi que eu fiz uma previsão, eu já fiz muitas previsões que errei, né? Nessas eu não vou falar, mas essa eu acertei, né? Então, a que a gente acertou, a gente fala, né? Então, há uns 20 anos atrás, escrevi um artigo que falava, não, a opção, a solução para o quadrinho brasileiro é a produção em formato graphic novel. E o autor produzindo uma obra autoral, né? A questão da obra autoral, na época eu escrevi junto com uma aluna que é a Lucimar Mutarelli, que era, inclusive, a esposa do Lourenço Mutarelli. E foi uma previsão que nós acertamos, né? No caso, acertamos a previsão, e é isso. Eu acho que a realidade hoje em dia mostra muito isso daí, né? Então, essas produções autorais de uma obra, já não mais o autor se comprometendo com uma revista em quadrinho. É uma loucura alguém tentar fazer uma revista em quadrinho. Ontem mesmo eu comprei 2 revistas em quadrinhos brasileiras que estou tentando lançar de super-heróis, que eu acho que é uma loucura e que provavelmente não vai dar em nada, porque o compromisso com uma revista periódica é algo que apenas grandes autores têm, e com equipes têm condições de cumprir. É muito difícil um autor individual se falar, eu vou fazer as aventuras do Super Banana até do número 1 ao número 100. Né? É muito difícil, o cara não aguenta fazer isso. Então a opção por uma obra autoral, tipo gráfico novo, começo, meio e fim, é muito mais sensata. Eu acho que esse é o caminho correto. E daí a questão se é independente ou não é uma outra história. Né? Existem várias terminologias. Eu acho que você ficou lutando no seu trabalho com essas terminologias. O que eu acho? Né? Qual que eu uso? O Hatfield, o Charles Hatfield, que você chega a citar, ele utiliza quadrinhos alternativos. E eu achei engraçado porque, de repente, no quadrinho, no capítulo 5, você me aparece com um quadrinho experimental. E eu não sei, será que é esse que ele quer propor, o quadrinho experimental? Eu não sei de onde apareceu. Caiu de paraquedas no título do capítulo 5. Então, achei... Por que é quadrinho experimental? Será que ele ia usar quadrinho experimental antes e desistiu, esqueceu de mudar isso? A única vez que você aparece com uma outra terminologia que eu achei até que seria aquela quarta que você ia falar, que você mencionou. E uma outra... Tem várias coisas que eu notei. Você fala muito do meu amigo Moacir Cirne, né? Eu gosto muito era um cara muito querido, gostava muito dele, né? E o Moacir era um angustiado com os quadrinhos, porque ele era de esquerda, radical de esquerda, totalmente contrário à produção de quadrinhos, mas ele adorava a produção de quadrinhos, né? Principalmente a produção mainstream, né? Ele abominava o fantasma, e tudo que era tudo o que ele... contrário a tudo que ele acreditava, era colonialista, era branco, dominava os negros, né? Fazia os negros de capacho e tudo mais, mas ele adorava as histórias do fantasma, né? Então ele vivia nesse... E eu acho que é esse o fascínio da linguagem dos quadrinhos, né? Que você tem toda essa produção que é lixo. Eu falei em aula, você deve ter... Eu não lembro se você foi meu aluno, não, deve ter sido. Não, não sei, então, onde que a melodia está. Mas eu falo sempre da questão do lixo, né? A produção mainstream, ela é 80% lixo e 20% arte. Né? A produção de quadrinhos, de maneira geral, 80% lixo e 20% arte. Então, a arte dos quadrinhos normalmente está nesses quadrinhos independentes, nesses quadrinhos alternativos, nesses quadrinhos, nas graphic novels, né? Enquanto que os 80% de lixo, e eu falo lixo não no sentido pejorativo, é muito lixo, eu falo lixo no sentido afetivo até, né? Esse lixo todo é aquela produção mainstream que as pessoas acostumam a ler quadrinhos a partir dessa produção que se repete. Né? As pessoas que leem as histórias da Mônica sempre e sabem como que vai acontecer cada historinha, porque o modelo é sempre o mesmo, que leem as histórias do Batman e sabem o que vai, ou até o que o personagem vai falar em determinado momento. Né? E é isso que garante a perpetuidade do meio.
É isso que garante que os quadrinhos estão vivos até hoje, apesar de tudo que apareceu. Né? Porque é esse leitor que que pega a revista todos os meses, pega uma revista do Homem-Aranha, e está pouco ligando se a arte é muito boa ou não, mas ele quer ver aquela história, toda aquela trama, e no momento que o Homem-Aranha senta provavelmente na beira de um arranha-céu, do alto de um arranha-céu, com a bandeira norte-americana ao seu lado, né? E põe a mão faz a pose do pensador e fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse leitor realmente tem, vai ao auge, né? Porque é para isso que ele compra isso, exatamente para continuar a receber. Né? E o fascínio dos quadrinhos é que, muitas vezes, nesse meio desse lixo, disfarçado de lixo, você tem um material de altíssima qualidade e que os artistas conseguem colocar pelo meio. Né? Então, você tem o trabalho de vários artistas que vão trabalhar com o Homem-Aranha, um Steve Ditko, que vai trabalhar com o Homem-Aranha, um Jack Kirby, que vai trabalhar com os quadrinhos Marvel e assim por diante, que são autores que fazem a diferença, né? Que fazem a diferença mesmo dentro desse ambiente mainstream, né? E fora, quer dizer, essa questão toda. E daí a questão que você tem, que é o outro ponto do seu trabalho, que é a utilização dos quadrinhos como uma forma de, como eu diria, de denunciar o preconceito contra os asiáticos, né? E você fala, existe, lógico que vai. E é lógico que a linguagem dos quadrinhos é um instrumento muito bom para isso, porque ela permite que você utilize o custo de utilizar os quadrinhos para esse tipo de proposta, ele não é tão proibitivo para o autor. Então, ele pode seguir daí utilizando, e por isso você tem todas essas possibilidades. E é lógico que vai acontecer primeiro no quadrinho independente ou no quadrinho alternativo, porque para chegar no quadrinho mainstream, primeiro a sociedade tem que deglutir muito essa situação, tem que estar muito bem. Veja, 2, 3 semanas atrás, a grande discussão foi na mídia, né, em relação aos quadrinhos, foi a declaração da DC Comics de que o filho do Super-Homem ia assumir a sua bissexualidade. Então, são os quadrinhos que estão trabalhando, incluindo a diversidade e tudo mais. Né? Na realidade, é uma estratégia de marketing das editoras que estão sentindo o ambiente e trabalhando com um quadrinho menor, um personagem menor. Não com o personagem principal, porque as grandes editoras não vão arriscar, numa situação ainda incerta, trabalhar um costume que está sendo em fase de assimilação pela sociedade. Então, por isso, as grandes editoras primeiro vão começar pelas bordas, pelos personagens menos importantes, para ir testar o mercado, para ver o que acontece, e daí para depois. Enquanto que o quadrinho independente, o autor tem liberdade para chegar e ir direto ao assunto, sem se preocupar com essa. Então, o quadrinho, a linguagem dos quadrinhos, ela é muito, muito promissora para isso, para trabalhar. Então, nós vamos ter, e o ideal é que cada vez ele tenha mais diversidade nas abordagens que surgem nos quadrinhos aí. Né? Então, porque preconceito existe de todo lado. Né? Então, se existe o conceito contra os asiáticos, existem contra os baixinhos. Eu já vi várias vezes me chamaram de baixinho, sempre ficava muito bravo. Né? Pô, mas é preconceito contra os baixinhos. O que tem, né? Mas daqui a pouco alguém vai fazer um trabalho lutando contra esse tipo, como preconceito de outros tipos, assim por diante. Então, essas visões diferenciadas, né, na medida em que alguém se sente prejudicado ou discriminado na sociedade, pode utilizar a linguagem dos quadrinhos para colocar a sua visão de mundo, como faz a colega que me precedeu. Né? Então, acho que é muito interessante, e a possibilidade, felizmente, os quadrinhos estão sendo vistos cada vez mais como esse instrumento para manifestação artística de grandíssima qualidade. Então, é isso. Fora isso, alguns aspectos eu queria só chamar a sua atenção. Quando você fala a revista Pilote, você diz que ela é
uma revista independente. Não. A Pilote é mainstream. O mainstream na Europa é diferente do mainstream norte-americano, né? Então, mas a Pilote era mainstream. Ela é uma revista. Foi uma revista produzida por uma editora, tinha um editor que escolhia as histórias, que dizia o que era bom. Então, não era uma história independente. O Goscinny foi o primeiro editor da revista. Então, isso aí você corrige nos seus. Outra questão também vale a pena. Você fala Frederic Werther. Eu sempre falo, é Frederic. Não é Frederic. Tá? Então, depois você arruma isso. Eu estou chato nesses aspectos. Eu acho que essas questões têm que ser. E também você fala o outquote. Você fala outcaut no texto. Apesar que nas notas de rodapé você põe correto, mas depois você sai outcaut todo o tempo, né? E gostei de saber que o Dorinho trabalhou no Pasquim. Eu não sabia, Dorinho. Então, gostei. Não sabia se você ia trabalhar no Pasquim. Então, bacana. Quase fui preso também. Então, precisa contar mais dessa sua experiência. Eu estou sempre para ser preso. Por exemplo... Escapou, você escapou. Daí, outra questão... Eu acho que eu acabei... sim, então eu queria só terminar para... Na realidade, eu gostei muito do seu trabalho, mas você já foi aprovado logo na página... Logo no começo, quando você fala que... Na página 14, quando você fala de Valdomiro, referência nacional da pesquisa em histórias em quadrinhos, né? E teve a sua nota aumentada logo quando você coloca na nota de rodapé, que é um dos mais reconhecidos pesquisadores da América Latina. É tudo mentira isso daí, mas eu confesso que me senti muito bem. É verdade, é verdade. Da lembrança, eu gostei, foi muito bem para o meu ego. Essa banca é uma banca muito especial. A gente é ser humano, fez muito bem para o meu ego, mas é tudo... Lógico. Não é nada disso. Então, gostei muito do seu trabalho, não tenho mais nada a apontar, acho que também quero que você te convidar também para apresentar o seu trabalho num dos colóquios científicos do Observatório de Histórias em Quadrinhos, que nós temos normalmente na primeira sexta-feira de cada mês. Depois eu entro em contato com você para a gente marcar um dia para você apresentar. Parabéns, gostei muito e continue nessa linha. Eu só achei que você poderia ter falado um pouco mais do seu trabalho em quadrinhos. Você não me lembro se você citou alguma coisa do seu trabalho. Você falou, eu faço quadrinhos, mas eu acho que foi muito humilde. Eu concordo. Não citou nada do que você faz. Eu fiquei curioso de saber isso daí também. Então é isso. Legal. Parabéns. Kenji, quer falar alguma coisa? Responder alguma coisa para o Valdomiro? Quero sim. Primeiro agradecer também todas as colocações. Concordo com o que você falou. Falando um pouco sobre a questão da editora, né, se entrando junto com o financiamento coletivo, até o exemplo que eu citei no trabalho do Arlindo, né, que ele entra como financiamento coletivo, mas tem a editora seguinte também por trás, realizando toda essa dinâmica, né. Então, eu também concordo que é meio perigoso as editoras entrando ali também com o financiamento coletivo e não se arriscando, não colocando junto ao seu próprio orçamento, seu próprio financiamento. Também concordo com isso. Eu acho que isso faltou um pouco também de eu analisar essa parte, porque eu encarei mais como uma coisa boa, né? Porque a artista ali entra com uma editora que era uma coisa que talvez poderia ser distante para ela e ajuda na parte de distribuição, mas também concordo nessa questão de que a editora devia ter essa linha já, né? Tipo, de usar o próprio dinheiro, não precisa apelar para o financiamento coletivo, que seria o financiamento para o artista independente, né? Então, e sobre também a questão de usar esses diferentes termos sobre independente, o que aconteceu foi que eu me debrucei de vários textos, de vários autores que discutiam sobre quadrinho independente, e também foi uma confusão mental minha de tentar conseguir também achar esse termo, né, que conseguisse interpretar todo o que seria o quadrinho independente. Tanto nessa questão experimental, foi uma tentativa que eu comecei a escrever sobre isso, e também acabei discutindo comigo mesmo se não seria independente, se seria alternativo, com todos os autores que eu fui lendo sobre. Então, eu acho que nesse sentido, eu caí num mundo muito bacana, porque eu não lia muito teoricamente antes de produzir esse TCC sobre quadrinhos, eu era mais um amante da própria linguagem, e aí entrando nesse mundo e começando a ler sobre os autores e os teóricos, foi muito, muito bacana de eu conseguir
adentrar, né, de estudar mais sobre, inclusive o seu trabalho, foi muito bacana de ler os seus livros e também ler o livro do Nobu Shinen sobre essa questão, né, que também trata sobre racismo. Então, acho que foi muito essa tentativa que eu também estava tendo de conseguir definir com um termo, e aí eu me embolo ali entre independente, entre alternativa, entre experimental. E falando também um pouco sobre o meu trabalho de quadrinho mesmo é uma coisa que está muito no começo ainda. Tipo, eu sou ilustrador, já trabalho com ilustração para editorial, para revistas. Eu trabalho hoje em dia na Disney, que tem essa carga aí também dos quadrinhos, né? Só que o meu próprio trabalho ainda está em desenvolvimento. Eu queria escrever mais sobre o racismo com asiáticos em forma de quadrinho. Eu tenho até uma tentativa de uma zine que eu desenho várias paisagens do Japão relacionando com memória de amigos, mas ainda não cheguei num produto final assim, de quadrinho. Mas é uma vontade muito grande em mim nos próximos anos de lançar isso, e com certeza eu vou mandar para o senhor também. E super aceito também o convite de apresentar esse trabalho nessa frente também. Muito bom. Muito obrigado, Kenji, muito obrigado. Ó, gente, temos aí 33 pessoas, chegou a 41 participando, coisa rara, isso não é sempre, né? Mas estou muito feliz, né, na verdade. Eu nem sei se o Kenji vai passar, na verdade, né? Mas eu estou muito feliz, de qualquer forma, pela banca, né? Eu acho que nós conseguimos, Kenji, super legal, uma banca muito especial, né? É raro quando a banca, normalmente um citado sempre, né? Como o Valdomiro, há uns 80 anos que eu estou na ECA, o Valdomiro participa de todas as minhas bancas, né? E são muitas, né? Sobre o tema, né? Então, normalmente o Valdomiro é citado, é óbvio, né? Como você mesmo já colocou lá, é um dos caras mais importantes no estudo dos quadrinhos do Brasil, não tenha dúvida nenhuma. É muita coisa, né? E a Ing Lee foi uma graça, super legal, com um trabalho super bonito. Na verdade, isso é raro, né? Os dois participarem do teu trabalho, né? Então, Ing, foi muito legal, a tua fala foi muito legal, né? E completou com a fala do Valdomiro, né? Quer dizer, tenho certeza que as 30 e poucas pessoas que estão assistindo aí, né? Que não é usual, não é? Acho que foi uma aula muito legal, né? E agora todo mundo vai ter que ir atrás do trabalho da Ing Lee e dos livros do Valdomiro, na verdade, para completar esse saber, tá bom? Ó, só antes, de qualquer forma, Kenji, eu já quero falar aqui que foi uma honra imensa, né? Eu acho que eu graças a Deus, pela relação que eu acabo tendo com vocês, né? Eu sou sempre procurado por alunos muito especiais, né? Sabe? E você, sem dúvida nenhuma, você sempre foi uma graça, super legal, um cara extremamente educado, simpático, inteligente, né? Bem bacana. E fez um trabalho, o trabalho é teu. A minha participação vai firme, foi só. Tem um bonde de gente aí, nossa, você tem, olha, deve ser tudo familiar, né? Não é possível, né? É tudo da família, né? Maioral, não sei o quê, fã, perfeito. Mais ou menos, também não é assim, né? Mas, na verdade, você é um cara muito especial e desenvolveu um trabalho lindo, né? Porque você teve um olhar diferente para o tema, isso que foi legal, né? Isso aí que foi, na verdade, os dois colocaram isso de alguma forma, né? O teu olhar para o tema foi novo, foi alguma coisa muito madura e totalmente incrível, né? Você aponta coisas que não ficam claras, né? Que não são tão claras assim. É bem legal, bem bacana. Enfim, é isso. Agora eu vou pedir licença, então, para que... é isso, né? Para que todo mundo saia da sala, inclusive você, Kenji, né? Para que todo mundo saia e volte nós vamos definir essa nota rápido. Se ele passa ou não passa em 6 minutos. Mais ou menos. Dorinho, Sushilo aqui. Eu vou te dar uma sugestão. Como tem muita gente aqui... Nós saímos. Tá. Isso, peraí que eu vou abrir uma outra sala para você. Muito bem. Você vai mandar o link por onde? Aqui no chat? Eu mando aqui no chat mesmo. Tá. Então, eu tô abrindo aqui e já vou mandar para vocês. Aí vocês vão estar lá, né? Vocês podem sair da sala que vocês estão, né? Mas ou vocês podem só fechar o microfone.
Só um minutinho aqui. Acho melhor sair. É, melhor sair e depois voltar. Se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Deixa eu só pegar aqui o link e tô passando para vocês. Eu vou passar aqui no chat, porque aí o pessoal pode confraternizar com o Kenji. Eu sei que são todos fãs deles, né? Ó, Darinho, tá aqui. Tá. Tá bom? Ou vocês saem da sala, ou vocês fecham o microfone, enfim, o que vocês acharem melhor. Você tá mutado, né? Fecha o microfone aqui, né, Su? E vou para outra, certo? Boa, Kenjito. Alô, Kenji! Vai, Kenjinho! Vai, Kenjinho! Lindo! Brabo! Gente, acho demais! Que homem! Mandou muito Kenji, pô. Obrigado. Nossa, tava nervoso. Chegaram mais diferentes. Será? Será que vem? Parabéns, Kenji! Obrigado, amiga. Muito bom. Deixa a Anne aí te dar um beijo. Quem só queria elogiar seu PPT. Meu Deus do céu, o que foi Gostou? isso? Design. Não é como sempre. E obrigada por trazer a Ingrid, pelo amor de Deus, nossa senhora. Maravilhosa, né? Sabia nem que ela topar. Eu usei ela na metade do trabalho. Parabéns, você arrasou muito, Kenji. Parabéns, Kenji. Obrigado. Nervoso ainda. Ah, Kenji, pelo amor de Deus, foi muito bom, velho. Obrigado. É teu já, é teu. Será que vem aí? Será que não passei de ano? Kenjinho! Oi, e aí, Oi, meu amor! Deixa eu falar um oizinho aqui com a minha carinha pra você. Oi, querido, que trabalho lindo, gente. Ai, obrigado. Muito maravilhoso, Kenji. Eu não esperava nada menos de você. Você é muito perfeito. Gente, saudade de todo mundo que tá aí. Saudade. Depois eu vou te mandar um zap, Kenji, a respeito da sua apresentação, que eu preciso de uma ajuda sua, que eu tenho que defender o meu aplicativo semana que vem. Preciso de umas dicas. Eu não sei. Eu falo assim, não, meu amigo, que ele é da Disney. Queridinho, parabéns, gente. Um beijão pra vocês, tá? Eu tô continuando aqui assistindo, mas é que eu tô acompanhando também as bancas que estão também. Tá bom, meu amor? Mas parabéns, viu? Como sempre. Na hora que eu abri a tua capinha lá do TCC, eu olhei e fiz assim. Obrigado. Aline, meu amor, pode ter certeza. Eu sempre passo nas banquinhas, gente. Tá? Pra mandar pelo menos um beijinho pra vocês, tá bom? Orgulho assim infinito, gente. Beijo pra vocês. Beijinho. E esse quadrinho a gente compra onde, Kenji? Eu queria publicar, tava pensando assim. Eu compro. Só falar o valor que eu te também, Eu ainda nem imprimi o negócio, queria imprimir. É pra venda aqui oficial, viu? Vou começar a vender aqui no chat. Queria mais. Faz pré-venda pra quem tá assistindo. Exclusivo. A gente já financia agora. Já sai o quadrinho antes da banca. Já faz financiamento coletivo. Quando eles voltarem, então Catarse. Quando o Dorinho voltar, já vai ter financiamento coletivo feito. Mandando o Pix aí, eu botava o Pix. Se te questionarem, você fala, olha aí, já foi a força do quadrinho independente. Financei, viu, Valdomiro? Financei o negócio em 10 minutos. E aí? Imagina que tá ouvindo? Socorro. Imprime na impressora da firma. É verdade. Vou pedir pro Ratinho. Oi. Suspense. Ainda tem gente entrando na banca do Kenji. Que coisa incrível. Kenji, o que aconteceu, Kenji? Você botou no Jornal Nacional isso aqui. Cadê o querido Valdomiro? O Kenji é muito popular.
muitos amigos, muitos fãs. É verdade, é verdade, é verdade. Mas ele sempre foi assim, o pessoal sempre curtiu. Ó, o Valdomiro aí. Queridos, temos muitas pessoas, 31 pessoas loucas para saber que nota, se ele passou ou não passou. Então, eu digo a todos vocês que estão ansiosos para saber, o Kenji passou. Eu houve uma certa discussão, a gente teve uma certa discussão. Eu, sinceramente, queria dar uma nota para o Kenji, mas a banca, os outros dois convidados da banca insistiram. Eu não daria jamais essa nota para o Kenji, né? Mas os outros dois convidados da banca, a querida Ingeli e o querido Valdomiro, resolveram dar 10 para o Kenji. Óbvio. Parabéns, Kenji. Sou testemunha que é muito merecido, muito merecido. Kenji, fala alguma coisa. Agradeço muito feliz mesmo. Enrolei um pouco para entregar esse TCC do... Pois é, eu nem citei isso, nem citei. Boa, melhor nem ter citado também. Mas fico muito feliz mesmo. Agradeço muito a participação de vocês dois na banca. Como eu falei no começo, eu admiro bastante vocês, o trabalho de vocês. Dá para ver no trabalho, né, que eu sinto tanto. Mas realmente é uma admiração muito genuína mesmo. Acompanho o trabalho da Ingrid faz uns anos já. Inclusive, me incentivou muito a começar a ilustrar também, tanto dela quanto do Monte também. Então, fico muito feliz por toda a participação e pela nota. Que bom. Legal. É isso, gente. Bom, parabéns aí. Continue produzindo tanto quadrinhos como estudos científicos. Muito obrigado. Obrigado. Eu aproveito para reforçar que a gente tem que publicar esse TCC impresso, ou pelo menos um PDF, um e-book. Faz circular, por favor. Não esqueça de encaminhar também para o HQM. Verdade. Também, para concorrer. Ótimo. Muito bom. Olha, eu queria agradecer demais, Ingrid, demais, Valdomiro. E Kenji, parabéns. Fico feliz com a nota. Alta, muito merecido, tá? Bacana mesmo. Sushila, tudo bem com você? Você está aí nos vendo? Meu amor, claro que eu tô. Você acha que eu não ia aqui prestigiar? Queria te agradecer de coração como você é importante no nosso departamento, cada vez mais. Tá? Super Imagina, legal. a gente vai com muito carinho. Obrigado de coração. Então, fechamos a nossa sessão? Fechou, Dorinho. Tá bom. Faz assim, Dorinho. Sai da reunião, mas não encerra a sala para eles poderem comemorar depois, né? Deixa a sala aberta aqui e vira aquele point, só falta cerveja, né? Então. Tá, eu saio, eu vou sair da reunião, óbvio. Boa noite. Sai sem encerrar a chamada, aí eles podem Boa noite a todos. Aqui. Então, beijos a todos, parabéns. Beijo. Tchau. Beijão, gente. Obrigadão. Tchau. Oi. Eu fico, eu não sei. Fica aí. A banca ficou minha cerveja. Traz a cerveja. Ok, deixa eu mandar um Zé Delivery aí pra você, velho. É bom, hein? Eu mando também. Vou mandar um lamenzão pra você. Ai, gente, alguém que me Ai, que gracinha. Eu não tava aí o tempo todo. Ai, Ana. ai. Obrigado. Tô com vergonha. Gente, seu lindo, arrasou. Formadíssimo. Finalmente, depois de 7 anos. A gente nem discutiu muito, Kenji. A gente só tipo, é 10. É isso. Tipo, o Adomiro ia dar um 8 ali. Muito gente boa. Muito boa, né? Um fofinho. Ô, Kenji, que faculdade que é? É o Teca USP. Da USP, pode crer. Eu vi no perfil da moça lá. Publicidade ainda. Não tem nada a ver com publicidade, mas tamo aí. Não, o filme já é de 0 a 100, assim, mas a USP é de 0 a 10.
Acho que 100 é até mais emocionante, assim, porque tem gente que tira tipo 88, 87, 97. 95, é. Sim, é mais difícil. Né? Mereceu. Obrigado. Aqui atestamos que a gente não comprou a banca. Comprei a banca. Tentei não comprar comprou. Vazou. Mandei vários Como você tá se mandei vários sentindo agora? muito feliz. Depois de 7 anos também, né? Achei que ia jubilar. Aliada. E veio aí. Finalmente. Parabéns, foi merecido. Obrigado, amigo. Bom, já vou me retirar, mas aproveite que a gente abre uma cervejinha aí. Comemore. Você merece. Muito bom seu TCC. Obrigadão, amiga, de verdade. Devorei em 2 dias, rapidão. É? Devorei em 2 dias, rapidão. 109 páginas. Era mais lindo. Bom, vou lá então. Boa noite, galera. Até mais. Boa happy hour aí. Tchau. Vou sair para comer. Eu também vou indo, Kenjito, parabéns. Kenji, parabéns, Ana. Manda um beijo pra Ana. Beijo, Ana. Beijo pra todo mundo aí. Parabéns aí, gente. Tchau, parabéns. Parabéns, Kenjo. Me ama.